Nesse vídeo de hoje, eu trago para vocês analisarem sobre a verdade e a mentira. O político, principalmente o político de alto escalão, como os senadores, os deputados federais, eles não podem ceder à ideologia partidária. Viver pela emoção, os partidos políticos de direita ou de esquerda ou de centro, mas sim pelo povo. Esses parlamentares foram eleitos pelo povo. E geralmente pelo povo sofrido, pelo povo que precisa de cuidados, de leis que seguram seus direitos. Porque nós já tivemos várias reformas que tiraram só direitos dos trabalhadores. Nenhuma das reformas que tem feito nos últimos anos vem agregar qualquer tipo de benefício aos trabalhadores. Eu trago para vocês hoje esse vídeo para mostrar para vocês, muito embora esse senador aqui ter uma ideologia partidária diferente da deputada que está criando essa PEC da escala 6x1, mas ele mostra aqui sua indignação pela injustiça social. Isso é muito importante. Isso mostra que tem pessoas sensíveis ainda que pensam um pouco nos trabalhadores. Vejam o vídeo vocês mesmos e tirem suas conclusões. Eu nunca de me posicionar sobre essa questão da escala de 6x1 para os trabalhadores. Eu sou trabalhador a vida inteira, sempre fiz essa escala. Eu vi meu pai, que morreu agora esse ano, com 70 anos de idade, fazendo essa escala 7x0, sempre trabalhou, até não fez 6x1, 7x0. E sabe o que aconteceu? O meu pai, sempre que chegava em casa, já deitava para dormir para acordar no outro dia para trabalhar. O meu pai não ia nos jogos de futebol quando eu jogava bola. O meu pai não foi nas apresentações que eu fiz quando eu era cantor. Eu nunca ia. Meu pai não parava um dia para ele, para poder ensinar eu a estudar. Sabe por quê? Eu não fazia porque eu não queria, não. É porque eu não tinha tempo. É porque sempre trabalhou. Quantos pais no Brasil vivem nessa situação? Nunca pode acompanhar o filho a uma comissão dos pais. Nunca pode acompanhar o filho a uma apresentação esportiva ou cultural. Nunca pode acompanhar o filho até mesmo nas coisas mais básicas, ao médico, acompanhar o filho junto ao professor para verificar como está o andamento, como estão as notas do filho. Tudo isso é importante e isso depende de um trabalho mais humano. E vamos analisar a indignação desse senador. Continuando. Então, já foi falado aqui, tanto por parlamentares de direita e de esquerda, que essa questão da escala 6x1, ela é desumana. Então, que a gente tire essa questão de ideologia, sabe, que a gente possa representar o povo brasileiro aqui, e que possamos, sim, nesse momento agora, acabar com essa escala de 6x1. Porque não é questão de ideologia, não. Essa questão de escala de 6x1 é a questão de dignidade humana. Para quem vai criticar porque não tem empatia pelo próximo? Para quem vai criticar porque não faz essa escala de 6x1? Então eu sei muito bem, eu passei a minha vida inteira fazendo essa escala de 6x1. Eu amo o que eu faço, sempre amei trabalhar, sempre. Só que eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que valorizar assim o trabalhador. Sabe por que eu estou falando que a gente tem que valorizar o trabalhador? Porque já teve aqui reforma da Previdência, já teve reforma trabalhista, já passou todas as reformas que precisava passar para ferrar com o povo, que o país ia melhorar. Por que não pode ter algo que beneficie o povo? Qual que é o problema de fazer isso? E que fique claro aqui, fonte de riqueza é o trabalhador, é o empreendedor, é o empresário. Fonte de despesa somos nós, a classe política. Então, se o texto lá está errado, se o texto não está legal, que nós possamos aqui fazer um texto melhor, que a gente possa fazer aqui uma maneira para que possa reduzir impostos para os empresários, que fique equilibrado, que a gente consiga valorizar o trabalhador, acabando com essa escala, mas que a gente consiga também não atrapalhar o empresário. Vamos estudar e vamos fazer isso. Se todo mundo está falando que é desumano a escala de 6x1, qual que é o problema da gente poder trabalhar em cima disso? A gente fica aqui, às vezes, aqui 1 mês, 2 meses, sem fazer nada. Vamos discutir o que realmente muda a vida das pessoas. A população brasileira precisa disso. A gente precisa tomar alguma atitude. Já passou tantas reformas aqui. Qual que é o problema agora de a gente poder ajudar o povo brasileiro? A gente precisa fazer isso. Você quer uma parte, Jonas? Fica à vontade, meu amigo. Cleitinho, você como sempre gentil, te agradeço. E nós... Agora vem o engano. Vem alguém tentar mudar
mostrar que tem que ter liberdade de negociação entre trabalhador e empregador. Nós sabemos, pessoal, eu advogo há 25 anos aqui no estado de São Paulo. Já fiz muito processo trabalhista e nós sabemos, se não fosse os sindicatos, se não fosse a legislação, se não fosse o Superior Tribunal do Trabalho, o trabalhador seria um escravo. Essa que é a grande realidade. E aí vem o parlamentar e vem falar, como esse vai falar agora, usando a ideologia partidária para tentar desvirtuar o que o senador Cleitinho vem falando. Verifique agora o engano. Esse é o enganador, que vem e tem muita gente que vive nessa situação, trabalhando na escala 6x1, passando necessidade, não pode acompanhar sua família e vai acreditar no que esse político que vai falar agora. Mas ele vai ter invertido do Cleitinho novamente, vocês vão ver. Você, como eu, como o senador Plínio Valério, somos amantes da liberdade. A liberdade deve reger as leis de um país para que o Estado interfira cada vez menos. Rui Barbosa, né, o patrono dessa casa, costumava dizer: mudo de opinião porque sou capaz de raciocinar. Hoje, dentro da legislação, nada impede que o empregador e o empregado, o empresário, o funcionário, façam um acordo. Olha, patrão, eu preciso trabalhar só 4 dias, porque eu tenho isso, eu estudo, eu tenho filho. Nada impede na atual legislação que haja acordo. Aquele empresário que tiver condição de pagar a integralidade ou parcialidade para o funcionário trabalhar 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 dias, que isso seja uma negociação baseada na liberdade do funcionário, do colaborador, do empregado, do empregador, do empresário, do comerciante. Por que eu digo isso? Nós, enquanto parlamento, um país que hoje precisa trabalhar mais, um país hoje que tem... Desde que quem tem que trabalhar mais seja eu e vocês que estão me ouvindo, estão vendo esse vídeo, não os deputados. O próprio Cleitinho já falou que eles chegam a ficar um mês sem fazer nada lá no Congresso, recebendo salários altos. O próprio Cleitinho já falou que eles são a despesa do país e não os trabalhadores. Os trabalhadores são investimentos. Continuando. Uma das menores taxas de proatividade, de produtividade dos seus funcionários. Obrigar, através de força de lei, de uma proposta de emenda constitucional, obrigar o funcionário a trabalhar, obrigar, que uma vez aprovado, o cara só vai poder trabalhar 4 dias. Eu sou a favor da liberdade e eu tenho certeza, Cleitinho, que você também. E aquele funcionário, aquele patrão que fala: olha, eu só posso trabalhar 4 dias, ou 3 dias, ou 2 dias, só vou trabalhar um dia, domingo para o senhor. Ele já tem essa liberdade e o parlamento tem tantas reformas que o Brasil precisa, Cleitinho, que eu acho que é muito mais importante nós estarmos discutindo privatizações, modernizações, desburocratizações, deixar o Estado brasileiro mais leve e não, mais uma vez, interferir na livre negociação de funcionários e empregadores. Então, uma vez eu perguntei para o presidente Bolsonaro assim: presidente, às vezes a matéria a gente não conhece, às vezes a gente chegou atrasado, às vezes o avião atrasou, chegamos dentro do plenário e não sabemos como votar sim ou não. Aí ele: eu vou te dar uma dica de ouro, Safe. Se foi o PT, o PSOL que propuseram, vota não que você vai acertar. E eu te falo isso, vício de origem. Tudo que esses caras propõem, você vê a base da defesa deles. É invasão de propriedade, ao invés da criança aprender matemática, biologia, português, é ensinar ideologia de gênero, é dizer para minha filha de 12 anos, para o teu filho, para minha filha, para o neto, dizer: ó, você não é menino, nem menina, é menine. É discutir coisas inúteis. Essa narrativa que eles usam. Quem de vocês que assiste aos meus vídeos já conseguiu negociar com seu patrão? Fala: patrão, eu não posso vir amanhã porque eu tenho que acompanhar o meu filho à escola. Eu tenho que acompanhar o meu filho ao médico. E o patrão: tudo bem, você não precisa vir. É assim mesmo, vamos negociar entre nós. Vocês já conseguiram isso? Pensem bem sobre isso. Que destrói a sociedade e todos os valores que você, como eu, acreditam.
que estão no livro sagrado que nós acreditamos. E, acima de tudo, Cleitinho, nosso Estado brasileiro, ele tem que se libertar cada dia mais das leis, da força do Estado, do poder do Estado. Então, o que eu te peço? Que isso seja uma livre negociação. Veja que absurdo. O Estado brasileiro tem que se libertar das leis. Se não fossem leis nesse Estado aqui, nós éramos escravos ainda. Continua a mesma coisa. Aqui ele faz uma mistura tão grande, ele já pega o livro sagrado, que provavelmente ele faz alusão à Bíblia, já fala sobre a ideologia de gênero. O que tem a ver uma coisa com outra? O que tem a ver a escala 6x1, a redução dessa escala 6x1 com esses pontos que ele está falando aqui? Vejam que ele tenta mudar o panorama com ilações para tentar convencer sua cabeça que a redução nessa escala 6x1 é ruim e que tem que deixar os trabalhadores à mercê dos patrões e não o Estado definir sobre nada. Então, para que os parlamentares? Se não for para proteger o povo. Continuando. Entre o empregado e o empregador. E a atual legislação não impede que essa negociação de 6, ou de 4, ou de 3, ou de 2, ou de 1, seja uma liberdade dos dois lados. Não há impedimentos para o funcionário e o empregador chegarem a um número de dias. Então, para que o Estado brasileiro vai dizer assim, Cleitinho, você não pode mais trabalhar 6x1, você tem que trabalhar 4x3, porque eu, o Estado brasileiro, mando na sua vida e determino os dias que você quer trabalhar. Por isso, com todo o respeito que eu tenho, você é um amigo, você é um irmão querido, mas eu quero que você reflita sobre propostas de um partido que só prejudica o Brasil. Só prejudica. Se a esquerda já faz tantas coisas erradas contra o nosso país, o PSOL é o pior deles. É a extrema esquerda que é contra a família, contra a propriedade privada, contra a polícia militar, a favor de ideologia de gênero, de linguagem de gênero. Em São Paulo, cantaram o hino nacional, Cleitinho, cantando desfiles deste Solesman Gentil. Um absurdo. Inclusive previsto no Código Penal, na nossa Constituição, previsto a punição. Então esses caras, tudo que vem desses caras tem vício de origem e é para destruir o Brasil e controlar cada dia mais a população brasileira. Obrigado pelo apoio, você é um cara querido e gentil. Tamo junto. Veja a invertida que o Cleitinho vai dar. Obrigado. É importante a gente entender que na teoria que você falou, mas na prática não funciona. A gente lidar aqui com seres humanos que são egoístas e covardes. Acaba que, se não tivesse o Estado hoje, a gente estava na escravidão até hoje. Então precisa-se do Estado, não um Estado menor, mas um Estado que possa regulamentar para que não tenha escravidão, para que não tenha pessoas que levem vantagem acima das outras. Só a favor, sim, em questão de PT, de PSOL, de qualquer outro partido. Eu já cansei de falar isso para você, eu quero que esses partidos se explodam, senador. Quero mesmo que esses partidos se explodam. Eu não estou aqui por questão de partido, pela a deputada que fez o projeto, estou aqui por uma questão de dignidade humana. Na minha humilde opinião, eu respeito aqui a opinião de cada um aqui. Eu vou defender o trabalhador, sim. Vou defender o empresário, como eu sempre defendi aqui. Pode pegar todas as minhas propostas, que a maioria das minhas propostas que tem aqui é para poder reduzir imposto para o empresário. O que a gente tem que fazer aqui é essa discussão. Eu tenho muita humildade de ter chegado aqui agora, aqui no Senado, e estar cada dia aprendendo com cada um de vocês aqui. Eu não tinha tanta sabedoria, tanto conhecimento sobre a questão ideológica que a direita me mostrou, sobre essa questão de combater o aborto, combater essa questão das drogas, poder defender a nossa liberdade. Mas uma coisa que eu sempre fiz como vereador, como deputado e como ser humano, foi defender o povo, defender o trabalhador. E o que eu puder fazer aqui para defender esse trabalhador aqui, eu vou defender. A hipocrisia, a gente fica falando, não, é desumana a escala de 6x1, mas não fazer nada. Vamos tentar achar aqui a direita fazer isso, não deixar a esquerda fazer, vamos a direita fazer isso aqui. A direita tem a obrigação de fazer sim, poder ajudar o trabalhador e poder ajudar o empresário, tem como fazer. Se teve como fazer a reforma da Previdência, reforma trabalhista, qual que é o problema de fazer algo que realmente beneficia a população brasileira? Eu estou aqui para defender esse povo. Se nós somos eleitos, é para defender esse povo. É para quem precisa, é para quem tem necessidade. Senão não precisava de política nem de Estado, não. Porque por isso que acontecia a escravidão. A gente precisa tomar alguma atitude nessa situação. É o trabalhador. Só quem já passou por isso, eu passei, eu sei. Eu sei o que é uma escala 6x1.
Eu sei o que é. Muitas das vezes eu parava 4 horas da tarde do sábado, ia para minha casa, tomava banho, deitava e dormia. Ia descansar o domingo. O meu pai, eu nunca tive meu pai perto de mim. Eu nunca tive a oportunidade de ter meu pai vendo eu jogar bola. Eu nunca tive a oportunidade de ver meu pai poder me ensinar a estudar. Eu nunca vi meu pai quando eu fazia show de banda de pagode lá. Eu poder ir no meu show. A gente chegava nos lugares, às vezes sábado à noite ou domingo à noite. Eu ficava meia hora e ia dormir. Eu tenho que acordar de segunda-feira para trabalhar. Eu tenho empatia pelo próximo. Eu estou preocupado é com quem. Realmente é outra coisa, gente. Vamos falar a verdade. Que moral que a classe política tem para falar alguma coisa do trabalhador? Falar que trabalha menos ou trabalha mais? Que fique claro aqui que eu nunca vou generalizar. Tem muitos políticos aqui, tantos deputados federais, senadores, que trabalham. Mas tem muita gente também que não trabalha nada. Que não faz jus ao trabalho, ao salário que ganha. Salário do trabalhador, 1.412. O nosso aqui é 40 mil, com um monte de benefício. Com direito ao auxílio moradia, auxílio paletó, direito à verba de indenização de comida, direito à questão de plano de saúde vitalício, carro oficial, verba de gabinete. O trabalhador tem direito a isso? E muitas das vezes ainda rouba do trabalhador. Eu estou errado. E não cai nessa ladainha de falar que o país está quebrado. Eu nunca acreditei que o país está quebrado. O país nunca teve quebrado. Já foi antes de eu entender por gente. Desde quando eu entendo por gente, esse país sempre foi roubado. Até hoje é roubado. Se esse país até hoje não foi quebrado, não vai ser uma escala diminuir ela de 5 para 2 que vai acabar com esse país, não, gente. E que fique claro que vão fazer isso em conjunto. Vamos trabalhar para poder valorizar tanto o empresário e tanto o trabalhador. Isso é equilíbrio, a balança tem que estar igual. Nem o empresário ele é malvadão e muito menos o trabalhador ele é escravo. Que cabe aqui a gente achar, até porque Deus ensinou isso para nós. Um governo justo, o povo se alegra. O que a gente tem que ser aqui é justo. O que eu estou sendo aqui é justo. Eu não quero saber se vem de PT, de PSOL, de qualquer outro partido, não. Eu quero saber é de dignidade humana. E a gente precisa dar dignidade para o povo. É para isso que eu vim aqui. É para isso que eu vim defender aqui. A população brasileira. Quem paga meu salário e quem me colocou aqui. Eu vou continuar honrando vocês. E espero que comece um movimento dentro do Brasil aqui agora, porque eu já falei. Tudo que era para fazer, para falar que o país ia melhorar, no lobo do povo foi feito. Falou de reforma da Previdência, ok. Reforma trabalhista, agora reforma tributária. E agora que é para beneficiar o povo? E agora que é para ajudar o povo brasileiro? É a hora da gente fazer isso, tanto para o empreendedor, tanto para o empresário, tanto para o trabalhador. Agora, quem critica essa escala de 6 por 1 é porque nunca trabalhou por 6 por 1. Eu sei muito bem o que é 6 por 1. Eu escuto isso de todo mundo. Quem é eleitor de direita, quem é eleitor de esquerda, quem é eleitor do Bolsonaro, quem é eleitor do Lula, quem não é eleitor de nada, que não aguenta mais essa questão de 6 por 1. E não aguenta mesmo, não. Outra coisa que está acontecendo, vou finalizar, presidente, outra coisa que está acontecendo. Eu escuto de muito empresário que tem supermercado, empresário que tem um amigo meu que tem o Samuel, lá em Divinópolis, que eu não estou conseguindo funcionário. O funcionário não quer trabalhar nessas escalas, não, que fica de segunda a segunda, de segunda a sábado, de segunda a domingo. A verdade é essa. Não tem motivação. Um salário de 1.412, como é que trabalha? Como é que tem motivação para trabalhar? É o que está acontecendo também, que não está tendo mão de obra mais. Se não motivar, incentivar uma maneira de poder...